Check-up no rádio com o médico geriatra Belísio Neto. Doutor Belísio, seja bem-vindo aqui ao nosso Panorama 95. Bom dia. Bom dia, Marcos. Bom dia, Geraldinho. Bom dia a todos os ouvintes da 95 FM. Bom dia a todos os internautas. Uma satisfação, mais uma terça-feira, falar de um tema interessante aqui para saúde, para quem quer viver mais, viver com independência. E o nosso tema de hoje, tonturas e quedas na terceira idade. E aí? São duas palavras que têm assim um sinônimo, são parecidas, mas que são um pouquinho diferentes. O que elas têm de comum é que ambas alteram a mobilidade, né, do paciente idoso. E mobilidade é um dos pilares para uma vida saudável em qualquer faixa etária, mas os idosos, a mobilidade ela é um parâmetro de qualidade de vida, um parâmetro de saúde bastante importante. Quando você perde a mobilidade, você perde a capacidade de se transferir, ou você tem essa mobilidade reduzida, você tende a se isolar mais, você pode ter adoecimento mental, pode ter depressão, você tende a piorar esse ciclo de perda de independência, você cada vez mais vai andando menos, vai atrofiando mais a musculatura, vai perdendo massa óssea também, densidade óssea, a perda da mobilidade ou a limitação da mobilidade aumenta risco de quedas. Então, mobilidade é um parâmetro de fundamental importância para se manter bem, se manter saudável, e se manter independente e autônomo na terceira idade, na velhice, eu diria, na longevidade agora, né? Quem quer viver muito, não adianta só viver muito, tem que viver também com independência. Então, Marcos, desequilíbrio e tontura são uma das principais causas de perda de mobilidade. A tontura, ela é um termo mais amplo. Ela tem vários os tipos de tontura, né? Uma sensação não só de o mundo girar. A tontura é a sensação de instabilidade na postura, na marcha. E o desequilíbrio é um tipo de tontura, né? Existem vários tipos de tontura. Tem a vertigem, aquela que o paciente tem a sensação de desconforto, onde ele sente o mundo girar, onde ele sente uma coisa estranha na percepção da postura da cabeça. Então, resumindo assim mais ou menos grosseiramente, ele sente mesmo o mundo girar, né? E o desequilíbrio, então geralmente essa vertigem ela tem alguns tipos, né? A gente já falou aqui de vários tipos. Aquela vertigem que dá e passa, de rápida duração, que piora quando o paciente move a cabeça abruptamente, quando ele deita, quando levanta. Tem aquela vertigem que ele sente o mundo girar, mas demora mais um pouquinho, pode estar associada com zumbido, com perda auditiva. Ele sente a voz sair pelo ouvido, que é aquela doença de Meniere, né? A primeira tipo de vertigem, eu falei, a vertigem postural, e tem a própria clássica labirintite, que é a neuronite vestibular, que todo mundo conhece, mas na verdade as pessoas estão tratando de labirintopatias, porque a neuronite vestibular ela é um termo mais grave, mais raro de acontecer. Então são esses os tipos de vertigem, né? Mas então é um tipo de tontura, vertigem. A tontura também tem o tipo de desequilíbrio, que é esse que a gente vai tratar hoje, que é aquele onde o paciente não sente o mundo girar, não dá vontade de vomitar, não fica tonto direto. É aquela tontura que o paciente diz: doutor, não é uma tontura na cabeça, é uma tontura nas pernas, é um desequilíbrio, não consigo ter uma estabilidade na minha marcha. Então, esse desequilíbrio geralmente é multifatorial. Que é isso? Geralmente ele tem mais de uma causa. Ele pode ser por sarcopenia, por exemplo, a perda de massa muscular nos membros inferiores, nas pernas, dificulta a estabilidade do indivíduo e dá desequilíbrio. Os pés do idoso, que são uma entidade que a gente tem como prioritária quando a gente vai examinar o idoso, ele dificulta a estabilidade na marcha, se é um pé que tem uma dor, se é um pé que tem uma deformidade, se é um pé que tem um ferimento, se é um pé que não tem sensibilidade, ele facilita a gente perder o equilíbrio. A base do nosso organismo
da marcha, da postura, do equilíbrio, é os pés. Então, o músculo pode estar o músculo está com menor massa muscular, está com menos força, o pé está deformado. Ele ter dor crônica, como por exemplo uma osteoartrose de joelho, de tornozelo, de quadril, limita a mobilidade, ele tem dificuldade no equilíbrio, pode ter perda das estruturas que inervam a perna por alguma doença, seja um diabetes, que dá neuropatia diabética, seja por uma hipovitaminose B12, por exemplo, seja por alterações vasculares, ele ter algum sintoma na perna que não mantenha ele com equilíbrio bom. Então o desequilíbrio ele pode ser multifatorial e ter causas nas pernas, né, nos órgãos efetores do equilíbrio, mas ele pode ter outras causas, como por exemplo doenças no cérebro, como por exemplo a doença cerebrovascular, pacientes que têm pequenas áreas de infartos cerebrais, de dificuldade circulatória, de isquemia cerebral. Ele pode, em áreas que mexem com equilíbrio, pode ter também um desequilíbrio de origem cerebral, doenças, por exemplo, no cerebelo, doenças no labirinto, podem facilitar esse tipo de desequilíbrio, embora esteja mais associada com a vertigem, mas o órgão, as estruturas centrais que comandam a nossa postura, a nossa marcha, leia-se cérebro, leia-se labirinto, elas podem também estar alteradas. Além disso, causas externas, como por exemplo, uma bengala mal adaptada, um calçado mal adaptado, um paciente que usa uma sandália havaiana e na verdade ele tem um desequilíbrio porque não está adaptado àquela sandália, um piso que ele não está tão adaptado, ele é acostumado a andar na casa dele, ele é mais seguro, quando ele sai ele fica mais inseguro. O paciente que tem histórico de queda, ele pode desenvolver um tipo de desequilíbrio que é aptofobia, o medo intenso de cair. Então, são várias as causas de desequilíbrio. Na verdade, o desequilíbrio ele é multifatorial quase que na maioria das vezes. Então não é fácil avaliar nem tratar o desequilíbrio, porque não é uma doença de causa única. Ele é uma doença, ele é um sintoma que altera a mobilidade, que leva o idoso a perder independência, mas que você tem que ir tratando de um em um, tem que ajeitar aquela base do pé, tratar aquele ferimento, controlar a dor nas pernas, você tem que ver se ele tem alguma coisa central, se tem uma doença cerebrovascular, e se tem, você evitar dele ter novos eventos, você ver se esse paciente realmente não está tomando, eu esqueci de falar, mas medicamentos às vezes atrapalham o equilíbrio do indivíduo, período agora de muita gripe, o pessoal gosta muito de tomar antitussígeno, esses remédios para gripe que a gente vai na farmácia e sempre tem, e esses medicamentos eles têm substâncias que dão um sono e isso altera, deixa o indivíduo com mais facilidade de alterar seu equilíbrio. Então, Marcos, a perda da mobilidade ou a limitação da mobilidade, ela tem um componente importante, que é o equilíbrio, a postura, a marcha do indivíduo. Se ele tem alguma alteração que interfira nessa caminhada dele, nessa transferência dele de um lugar para outro, ele precisa ser abordado, haja vista que, como eu falei, não é só a perda da mobilidade, não é só o isolamento, a depressão, mas o alto risco de queda. A pessoa desequilibrada, ela tem o risco de cair, e quando essa pessoa é idosa, o osso dela não é mais, ela pode ter a vitalidade que tiver, ela pode ser jovem na aparência, a cirurgia plástica deixa as pessoas mais jovens, tem o espírito jovem, mas o osso dessa pessoa, ela tem 70, tem 80, tem 90 anos e ele é mais vulnerável a uma fratura. Então, manter-se equilibrado, controlar, tratar as causas do desequilíbrio é fundamental para que a gente possa manter essa independência. A tontura, ela pode ser um sintoma de doença mais grave ou não? Uhum. A tontura, Marcos, ela tem causas periféricas, que foram essas que eu falei, vertigem, desequilíbrio, pré-síncope, são vários os tipos, são causas periféricas, mas ela tem causas centrais também. Vamos dar um exemplo do mais extremo, um tumor cerebral,
ele pode ter uma origem numa área que comanda o equilíbrio, por exemplo, no cerebelo ou alguma outra área. Um tumor cerebral ele pode ser a causa de um desequilíbrio, de uma tontura. Então, pode ser um sinal de causa central grave. Um AVC, seja um sangramento, seja uma isquemia, um AVC isquêmico ou hemorrágico, sim, ele pode trazer. Ele é uma doença grave que pode trazer alterações no equilíbrio do indivíduo, como do tipo tontura. Logicamente que não é o mais comum, não é o rotineiro, não é muito menos prevalente a incidência de tontura por um tumor cerebral. Mas a gente tem mecanismos, inclusive no exame físico, da gente ver se esse desequilíbrio, essa tontura, ela é central, ela tem alguma origem dentro do cérebro, central quando a gente diz mais grave, um problema estrutural dentro do cérebro, ou se ela é periférica, se é desses tipos que eu falei aqui, de desequilíbrio, de tontura, que tem outras origens e naturalmente elas têm outros tratamentos. Não é toda tontura que, vou tomar um remédio para tontura que eu vou ficar bem, não. A gente tem que pensar sempre no geralzão. Não, no geralzão não, eu tenho que pensar globalmente, é uma tontura, mas tem que buscar as causas, acertar o alvo para a gente poder tratar. Não adianta tratar todos os desequilíbrios e as tonturas com remédio para tontura, se o problema está na base do pé, se o problema está numa dor no quadril, se o problema está numa isquemia cerebral, se o problema está numa perda de massa muscular, numa perda de sensibilidade, numa perda de força nos membros inferiores, é um problema circulatório. Não adianta tomar remédio para tontura nesses casos. Quais são os exames para detectar a causa da tontura? A gente vai inicialmente examinar, eu digo assim, a gente começa examinando o paciente. Alguns testes já na consulta já indicam, já definem praticamente o diagnóstico, né? No caso, teste não vale a pena a gente dizer que o tipo de teste de Romberg, teste a manobra de Dix-Hallpike, que são testes que a gente faz na consulta. Além da história detalhada, qual é o tipo de tontura, como é o senhor quando fica em pé ou a senhora, essa tontura aparece, é quando deita, dá e passa, você passa o dia todo tonto, essa tontura, o mundo roda, dá vontade de vomitar, é mais nas pernas, você tem uma sensação de desfalecimento que você vai apagar quando você fica tonto, então você detalhar direitinho na anamnese, na entrevista e no exame físico, quando você vai botar a mão no paciente, você já consegue detectar a maioria, fazer aqueles testes que eu falei para afastar causa central ou periférica, você já consegue, na maioria das vezes, bater o martelo e fechar o diagnóstico. Em alguns outros casos, a gente precisa de exames mais específicos. Quando aquela tontura, aquele desequilíbrio não fica tão claro e você tem uma suspeita, você vai direcionar o exame para aquele tipo de tontura. Por exemplo, se você suspeita de uma causa central, você vai pedir um exame de imagem, uma tomografia, uma ressonância, alguma coisa nesse sentido. Se você suspeita de uma doença no labirinto, você pode pedir um exame Vector, né? Aquele exame que a gente pede para aquela água quente no ouvido que induz uma tontura e você pede para confirmar ou afastar. Mas são inúmeros os exames. Se você suspeita que é uma artrose, você pede um raio-x, uma sarcopenia, você mede a massa muscular, pode pedir uma densitometria de corpo total, você pode pedir uma avaliação por bioimpedância para avaliar a massa muscular desse paciente. Então eu diria que assim, tontura, desequilíbrio, a avaliação médica na maioria das vezes já consegue detectar as causas, né, as possíveis causas, e na dúvida é que a gente solicita um ou outro exame, como eu falei, vai depender muito do tipo de tontura, do tipo de desequilíbrio que esse paciente tem. E o que fazer para prevenir quedas em casa e em espaços públicos na terceira idade? Primeiro, tratar as causas intrínsecas do paciente. O que é que ele tem que facilita a queda? A gente já vai logo direto, na maioria das vezes, eu vou botar barra de apoio, eu vou botar um piso antiderrapante. Ótimo, isso aí a gente vai chegar lá. Mas primeiro, o que mais faz o indivíduo cair são as causas internas. É aquilo que eu falei. É a tontura, é o problema do desequilíbrio, é a deformidade no pé,
é o paciente que não enxerga bem, ele tropeça porque ele não enxerga bem. Então a gente tem que tratar as causas do indivíduo, checar a visão, checar se ele não tem doença no labirinto, quais são as causas desse desequilíbrio, e aí você fazer intervenções nesse sentido. Então o indivíduo ele tem que estar bem, tem que estar equilibrado para poder não cair, isso é o principal. E existem as causas extrínsecas, as medidas ambientais, né? Como por exemplo um banheiro seguro. As estatísticas mostram que o indivíduo idoso cai mais dentro de casa, e o lugar que ele cai mais é dentro do banheiro. Então o banheiro ele tem que ter um piso antiderrapante, ele tem que ter barras de apoio, não pode ter box, batente, tem que ser bem seguro. O banheiro de idoso ele tem que ser seguro, ele não precisa ser bonito não. Feio é fraturar um osso e ficar dependente pro resto da vida. Medidas dentro da casa, como por exemplo móveis encostados na parede, né? Assim, o vão da casa ser mais sem móveis, sem obstáculos, fio. Gente que tem animal doméstico tem que ter muito cuidado quando vai andar, quando o animal fica ali nas pernas. Por onde você anda, você tem que ter mais ou menos uma ideia se o piso é regular. Não adianta estar andando em calçamento com sandália havaiana, que vai tropeçar. O indivíduo idoso ele tem uma amplitude de marcha menor, ou seja, ele levanta o pé mais baixo para trocar de passo. Então ele corre o risco de tropeçar em piso irregular, ambiente iluminado. Às vezes ele vai no banheiro, o interruptor tem que estar perto da cama, da rede dele, para poder ir no banheiro e ligar a luz. Então medidas ambientais dentro de casa principalmente são fundamentais. Existe um site chamado Casa Segura. Se as pessoas acessarem esse site, ela vai ver que em cada cômodo da casa tem as medidas que deve se fazer, desde a porta, desde como é que chama? A fechadura, obrigado Maria Cleide, a fechadura da porta, desde a iluminação, a altura do interruptor, tudo isso que eu estou falando aí, casa segura. Então as pessoas vão ter como tornar uma casa segura de um paciente idoso, vendo essas questões externas. Mas não esquecer, o que mais faz o indivíduo cair são as doenças, são os fatores intrínsecos. Ele não enxergar bem, ele ter problemas de tontura, ele tomar medicamento que induz queda, tudo isso são causas, e naturalmente você abortando cada causa dessa, tratando cada causa dessas, você vai diminuir o risco de cair. Doutor Belísio, obrigado pela sua participação. Algo mais a acrescentar, pode ficar à vontade. Eu que agradeço, Marcos, e até a próxima terça-feira. Deixar aqui um abraço para toda a nação rubro-negra. Campeões da Supercopa do Brasil. Tem uns invejosos aí que ficam minimizando a importância da Supercopa. Não, né? A importância é a seguinte: quem é mais? O campeão brasileiro ou o campeão da Copa do Brasil? O título mais valorizado é a Copa do Brasil. Então a gente pegou o campeão brasileiro e mostrou que o maior time nacional é o Flamengo. Segundo a Rádio Peão, parece que o John já quer vender o Botafogo já, né? Rapaz, eu não duvido não, porque ali é comércio, né? Ali não é mais, Botafogo não é mais aquela instituição não. Mas assim, eu acho que não vende assim tão fácil não, porque o Botafogo tem uma torcida grande, né? Não é tão grande como a do Flamengo, mas é uma torcida que não deixa essas, como por exemplo do Vasco. Eu sei que o campeão voltou, viu? Com força aí. Eu gostei do time, né? Tá aí chegando, tem um palmeirense ali olhando pra mim, meio desconfiado, mas é assim mesmo, Geraldinho, vamos ter que aturar. Tem 4 flamenguistas aqui também, né? No estúdio aqui, não. Um já disse que não. Vou nem perguntar qual time que ela torce, vai que seja o Vasco, né? Deve ser o Vasco aí, né? Vascaíno, aí, acertei, ó. Tá na liderança do campeonato. Tá, e tá jogando bem o Vasco, né? Tá jogando bem, viu? Vamos embora, 7h46.